Olhamos estes números com Pedro Brinca, economista, que está connosco nesta manhã de notícias da RTP3. Muito bom dia. Bom dia. Obrigado. Estamos a falar, em termos de inflação, da percentagem mais baixa dos últimos 2 anos. Há aqui uma evolução positiva que, ainda com o decorrer do tempo, nos pode levar àquela meta anual de 2% do Banco Central? No que diz respeito ao controle da inflação, sem dúvida. Basta lembrar que em outubro do ano passado a inflação estava... Outubro e novembro do ano passado a inflação estava nos 10%. Por isso, sim, todo este caminho que nós temos feito no último ano tem sido um caminho cada vez mais sólido em atingir o objetivo dos 2%. E é isso que se espera. É bom lembrar também que uma parte disto tem a ver com a desaceleração económica. Portugal já está a crescer em cadeia em terreno negativo em 2 décimas, a zona euro está a crescer em terreno negativo 1 décima, como a peça disse, para isso também contribui a queda da procura externa. Claro. Portugal não é uma ilha, não é? E aquilo que se espera que de facto é que a inflação continue a descer. Neste momento a inflação o IPC chegou aos 1,6, não é essa a medida que o Banco Central Europeu se foca, é o IHCP, e esse ainda está ligeiramente acima dos 2%, mas é bom lembrar que os economistas tipicamente acreditam que o impacto restritivo da subida das taxas de juros na atividade económica, e é para isso que elas sobem, para tirar poder de compra a famílias, governos e empresas. E assim retirar pressão sobre preços, esse efeito tipicamente manifesta-se na sua plenitude 12 a 18 meses após as subidas das taxas. Ora bem, há 12 meses atrás, em novembro de 22, a taxa de juros ainda era apenas de 2%. Neste momento a taxa de juros é de 4,5%. Isto demonstra que a estratégia tem sido correta. Isto demonstra que o grosso da estratégia ainda está para se sentir para a frente. E que isto reflete, essencialmente, a doutrina Powell, como eu costumo lhe chamar, que é aquela ideia de que mais vale errarmos por excesso na subida das taxas de juros, porque existe aquela ideia que temos instrumentos mais conhecidos e mais fiáveis de recuperar a economia se ela realmente entrar em recessão. Não há nenhuma crise inflacionista que não seja resolvida com uma boa recessão, passa a expressão. Nós estamos muito perto disso. Uma recessão técnica, em termos técnicos, uma recessão seria... Mas é possível que não se entre claramente numa recessão, ou isso já não é possível? Tudo é possível. Agora, o que é certo é que... Já estamos mais longe desse cenário ou não? Estamos mais perto. Então, no último trimestre, em cadeia, crescemos menos 0,2. Sim, mas olhando à evolução e numa perspectiva mais longa, ainda é difícil prever se vamos entrar numa recessão mais profunda. Eu diria que o cenário de entrar numa recessão é um cenário muito verosímil e muito provável. Uma recessão, em termos técnicos, se referimos assim, claro, são 2 trimestres de crescimento negativo consecutivo. Nós já tivemos um. E aquilo que nós vemos é, de facto, aliás, a inflação descer para 1,6 já é um sintoma também de abrandamento forte da atividade económica. Não vejo nada nos números que me sugiram que, de facto, o crescimento para o último trimestre de 23 vai ser superior àquilo que foi no terceiro trimestre de 23. Como vimos agora, foram confirmados os números 2 décimas negativas. Se confirmar, tecnicamente estamos numa recessão, mas também vamos ver. Quer dizer, estamos a falar de uma recessão de 2 décimas. Claro, por isso é que eu lhe perguntava de que tipo de recessão poderemos estar a falar. Se uma recessão mais profunda, de facto, em que provoca, em termos de economia, um grande nível, um estrago, digamos assim, maior, ou uma recessão mais suave, digamos assim. Aquilo que todos nós queremos é aquilo que os decisores de política chamam de soft landing. Exatamente. Uma aterragem suave, se quisermos assim. E o facto dos números da inflação estarem-se a aproximar de forma até mais rápida nos últimos 2 meses do que talvez aquilo que seria de esperar, sugere que a economia, lá está mais fraca, mas por outro lado também sugere que a baixa das taxas de juros pode estar mais perto daquilo que estávamos a pensar antes. Ainda há pouco tempo se fazia notícia de que talvez as taxas descessem ainda em 2024. Neste momento o cenário central é que deixam até ao verão de 2024, pelo menos a primeira descida. Se a trajetória com da inflação... uma manutenção até lá. Manutenção Vamos ou ver, com alguma subida? Vamos não ver, é possível antecipar. tudo muda muito rápido. Eu lembro-me em 2020, quando foi a questão da pandemia, em março de 2020, Lagarde veio à televisão dizer, bem, isto é uma crise sanitária, não existe aqui uma crise económica, não há aqui um grande papel para o Banco Central Europeu. Isto foi a 12 de março. Ora, a 18 de março, 6 dias apenas após isso, aquilo que aconteceu foi uma explosão dos juros da dívida pública dos países do sul da Europa, com medo que o Banco Central Europeu não fosse intervir. Claro. O que é que nós vimos 6 dias depois? Lagarde com uma nova conferência de imprensa a dizer, bem, afinal não é bem assim,
e lançou um programa de compra de dívida pública para intervir na economia e aguentar as economias da zona euro, que era 5 ou 6 vezes superior àquilo que estava programado, apenas 6 dias depois. Ou seja, nós não... Vamos lá ver, se as circunstâncias mudam, as políticas também vão mudar. E se a economia europeia, se a zona euro entrar numa recessão e continuar em terreno negativo mais 1 ou 2 trimestres, de certeza que as taxas de juros vão descer antes do verão. Claro. Por isso, é esperar para ver. O que é certo é que enquanto a economia europeia estiver próximo de zero e a inflação ainda estiver ligeiramente acima do objetivo, como é o facto, não acredito que as taxas de juros mudem. Claro, se a economia se agravar bastante, acredito que o Banco Central Europeu haja, mas também irá agir. Porquê? Porque se a economia estiver abaixo daquilo que já estamos a falar, também a inflação irá descer, como é previsto, e então legitimar-se-á também uma descida das taxas de juros. Os números da inflação de novembro também permitem calcular o valor da atualização das pensões. Este valor de entre 5% e 6% deverá confirmar-se. Sim, se for cumprida a lei, de facto é isso que irá suceder, porque a lei assim o diz. Assim o diz. Temos outros exemplos em que a lei não foi cumprida. No caso das rendas, o ano passado a lei não foi cumprida. Este ano a proposta parece que vai ser ali com um esforço repartido entre inquilinos e governo. E nas pensões, o ano passado foi aquela antecipação para outubro, que depois foi reposta no verão a seguir, e com isso também se defendeu menor aumento que aquele que a lei previria. Este ano irá cumprir-se a lei. Vamos ver. Pedro Brinco, obrigado pela análise aos números da inflação e também da economia. Relembro, a percentagem mais baixa dos últimos anos, uma evolução positiva em termos de inflação. Saímos para um curto intervalo, regressamos já daqui a pouco. Até já.